Vamos lá conversar com o ex-secretário de Tesouro. Vamos conversar com ele ao vivo. Mansueto de Almeida é um dos nomes mais procurados para falar desse assunto. Raquel Landim. Oi, Raquel. Boa noite para você. Agora cumprimentando você ao vivo. Mansueto, boa noite para você também. Mansueto, a primeira pergunta eu imagino que é a que está na cabeça do público, depois desses números com os quais fomos confrontados. Particularmente aquela linha do tempo desenhada pela Raquel, que é sempre tão ilustrativa, né, da tendência do que está acontecendo. Você acompanhou isso por dentro durante vários anos. Então, a minha pergunta é muito pessoal, Mansueto. Que confiança pessoal você tem que o governo consiga melhorar essa tendência? Então, essa é a pergunta que a gente não tem a resposta agora, mas todos nós esperamos que, por meio do bom debate político, a gente consiga aprovar as reformas que esse país precisa para fazer o ajuste fiscal. Vamos deixar bem claro uma coisa: em 2021, pelos números divulgados hoje pelo governo, nós teremos um déficit primário de 3% do PIB. Pelo plano original do teto de gasto, 2021, nós não teríamos mais déficit primário. Ou seja, depois de 5 anos de teto de gasto, em 2021, cumprindo o teto de gasto, nós teremos, na verdade, um déficit que será maior do que o ano inicial, quando foi aprovado o teto de gasto, que foi 2016, que o nosso déficit era 2,5% do PIB. Esse é um baita desafio e nós vamos ter que conversar, aprovar reformas. Raquel? Mansueto, vou pegar o gancho que você deixou. Qual é a confiança que você tem do compromisso de toda a área política do governo e da área técnica e do próprio presidente Jair Bolsonaro com a manutenção do teto de gastos? Então, Raquel, esse compromisso ele tem que ser criado, mas o Ministério da Economia, o próprio governo, tem dado sinalizações que quer cumprir o teto de gasto. E se a gente não cumprir o teto de gasto, se a gente não continuar com o ajuste fiscal, a gente tem o risco de causar um tumulto nesse país. Novamente, a gente está saindo de um ano muito difícil. Esse ano, todos os países do mundo gastaram mais, mas é essencial que a gente mostre que, mesmo que de forma gradual, nós voltaremos a fazer o ajuste fiscal, o que significa cumprir o teto de gasto. Mansueto, eu queria submeter à sua apreciação exatamente isso que a gente ouviu na reportagem da Bárbara Baião há pouco, da boca do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, dizendo que o governo aparentemente perdeu o sentido de urgência ou mesmo do interesse em tratar dessas questões de contas públicas. Você se associa a essa interpretação? Então, eu respeito muito o deputado Rodrigo Maia, inclusive vale destacar que foi uma pessoa que na sua atuação como presidente da Câmara ajudou muito nas reformas estruturais do Brasil, inclusive no ajuste fiscal. Mas eu acho, assim, a gente está num momento difícil, a gente vai ter eleição para a presidência da Câmara, do Senado, e tem aquele momento, enfim, que os partidos estão se organizando, tem uma disputa política saudável. Então, eu acho, assim, a gente não pode falar, neste momento, que o governo perdeu o interesse do ajuste fiscal, porque isso seria o governo jogar contra si próprio, porque se o governo não der sinalização do compromisso com o ajuste fiscal já no início do próximo ano, a gente corre o risco de ter um câmbio desvalorizando, ter uma inflação maior e o investimento caindo. Então, eu acredito que o governo não vai dar um tiro no pé. O compromisso com o ajuste fiscal, mesmo que de forma gradual, é essencial para a gente continuar a melhoria nesse país, a melhoria dos indicadores econômicos e a recuperação do crescimento. Raquel, nossa última pergunta. Mansueto, acaba de ser aprovado na Câmara um projeto de lei que ganhou seu nome, Plano Mansueto, de recuperação fiscal dos estados. Qual é o seu grau de satisfação com esse projeto e você acredita que os estados vão conseguir entregar as contrapartidas que eles precisam para poder receber a ajuda do governo federal? Então, se os estados não conseguirem entregar a contrapartida, não haverá ajuda. Esse plano é muito simples. Primeiro, é a gente reconhecer que a situação fiscal de alguns estados ficou tão grave, como é Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e Rio de Janeiro, que não dá para fazer um ajuste em 3, 6 anos. Então, o regime de recuperação fiscal ele foi alongado para 9 anos e aqueles estados que não estão numa situação fiscal tão ruim, mas não se qualificam para um empréstimo com garantia da União, poderão fazê-lo desde que se comprometam com o ajuste fiscal e mostrem que estão fazendo ajuste fiscal. Eu acho que ainda tem alguns ajustes a ser feitos do ponto de vista administrativo, mas eu diria que é um bom caminho.
Mansueto de Almeida, nosso muito obrigado do Jornal da CNN pela sua participação, em nome também da Raquel Landim. Boa noite, Mansueto. Boa noite. Raquel, boa noite para você. Raquel,